Oi! Se você não me conhece, meu nome é Larissa e eu moro em Londres. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho do que eu aprendi durante um ano sendo garçonete. Antes de começar esse vídeo, já deixa o seu joinha aí embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Para quem ainda não acompanhou todos os vídeos que a gente fez sobre a nossa série de Morando Fora, se você ainda não viu esses vídeos, clica no card que vai aparecer deste lado. Eu e meu marido, a gente mora aqui em Londres faz 1 ano e meio e durante o meu primeiro ano aqui em Londres eu trabalhei como garçonete. Acho que eu nunca contei isso aqui no canal, mas eu me formei em marketing pela USP e depois fiz um curso de cinema. Então assim, né, pra alguém que é formado numa das melhores faculdades do Brasil, já tive 2 empresas, trabalhar como garçonete pode parecer uma coisa um pouco inferior. E hoje o meu objetivo com esse vídeo é dividir com vocês um pouquinho do que eu aprendi durante esse 1 ano sendo garçonete e tudo que mudou na minha concepção desse tipo de trabalho. E não só a minha visão sobre esse tipo de trabalho, mas tudo que eu aprendi que eu acredito que faculdade nenhuma vai te ensinar, nem que você estude nas melhores faculdades, fazendo os melhores cursos, os cursos mais concorridos. Esses lugares não vão te ensinar coisas que a vida deveria te ensinar. Primeira coisa que eu aprendi: pessoas têm ambições diferentes. Eu acredito que no Brasil a gente tem uma influência muito forte da cultura americana e essa coisa de que a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que fazer muito dinheiro, a gente tem que acumular grandes riquezas. Tudo bem você ter esse objetivo na sua vida? Tudo bem, não tem problema nenhum. Só que uma coisa que eu percebi, que eu acredito que muitas pessoas têm isso e não percebem, e eu tinha isso, que é o quê? Quando você encontra alguma pessoa que tem ambições diferentes das suas, e normalmente ambições que são consideradas menores, no sentido de a pessoa não tem ambição de viajar o mundo, a pessoa não tem ambição de ter uma casa própria, a pessoa não tem ambição de ter um carro, a gente vê esse tipo de pessoa como uma pessoa sem ambição, uma pessoa... não sei nem definir o que é isso, mas você não vê com bons olhos essa pessoa. E quando eu comecei a trabalhar em restaurante, eu percebi que sim, as pessoas têm ambições diferentes. Tem gente que não tem a ambição de trabalhar em empresas grandes, escalar carreiras ou abrir sua própria empresa. Tem pessoas que simplesmente querem ter um trabalhinho, ganhar um dinheirinho, tirar suas férias e fim, essa é a ambição da pessoa. Segunda coisa que eu aprendi: não existe essa coisa de subemprego. Isso acontece muito quando você vai morar em outro país, que a gente sempre fala, se você quer conseguir um subemprego é mais fácil. A gente vive num mundo que a gente precisa de pessoas que trabalhem com esse tipo de coisa. A gente precisa de garçons, a gente precisa de vendedores em lojas, a gente precisa de garis que limpam as ruas, a gente precisa de todas essas pessoas pro sistema, pra sociedade, pra maneira como a gente vive hoje funcionar. Eu não sei se vocês aí viram, há um tempo atrás saiu uma matéria que uma galera numa escola, eles fizeram uma festa que chamava alguma coisa tipo Se Tudo Der Errado. E os adolescentes, eles foram vestidos de garçons, de faxineiras, de churrasqueiro, todas essas profissões que a gente não dá valor, que a gente acredita que são profissões inferiores. Imagina se você vive num mundo que não existe garçons, não vai mais existir restaurante. E eu comecei esse vídeo falando o quê? Que eu me formei em marketing na USP. Por quê? Porque a USP é uma faculdade super conceituada. Quem se forma na USP não se imagina saindo de lá e ter que trabalhar nesse tipo de emprego, porque você sabe que as portas das empresas vão se abrir muito mais facilmente porque você fez uma faculdade super renomada. Terceira coisa que eu aprendi, e eu acredito que essa seja uma das lições muito importantes que eu aprendi no restaurante, que é o quê? Seja gentil. Tanto quando você está prestando um serviço para outra pessoa, como quando você está recebendo o serviço de alguma pessoa. Quando você lida com essa coisa de serviços, a gente está lidando o quê? Com seres humanos. A gente não está lidando com máquinas, a gente não está lidando com robôs. A gente está lidando com pessoas. E do mesmo jeito que você tem dias difíceis, essa outra pessoa aqui também tem dias difíceis. E não importa o motivo do dia difícil dela. Eu já passei por várias situações no restaurante. Por exemplo, um dia que tava super cheio, um dia que o restaurante tava super movimentado, que eu tava correndo de um lado pro outro, atendendo milhares de mesas, e que vários clientes foram extremamente gentis comigo. O fato daquela pessoa ter sido gentil comigo muda a maneira como eu encaro o meu dia. Muda a maneira como é que eu vou trabalhar naquele dia. E o inverso também acontece, que é o quê? A pessoa tá vendo ali que você tá se matando, que tá um dia difícil, que tá complicado, e a pessoa é o quê? Ela não é gentil com você. A pessoa meio que despreza aquele momento de dificuldade que você tá vivendo. E quando acontece isso de alguém meio que
que desprezar esse dia difícil que você tá tendo, o seu dia fica ainda mais difícil, o seu dia fica ainda mais desafiador. Aquela frase que é muito clichê, que diz: cada pessoa tá vivendo uma batalha que você não tem a menor ideia de qual seja, então seja gentil com aquela pessoa. E isso eu aprendi na prática, né? Parou de virar um post de Facebook compartilhável e se transformou numa coisa que eu vivia todos os dias, porque eu percebia o quanto a gentileza afetava o meu trabalho e o quanto a minha gentileza afetava a experiência das pessoas. Nossa, gente, estou ficando rouca. Quarta coisa que eu aprendi: o seu corpo e a sua mente são muito mais fortes do que você imagina. Eu tive experiência com um chefe e uma supervisora que eram extremamente difíceis de lidar. Eram pessoas com ego muito grande. Sabe aquelas pessoas que, quando tem um micropoder nas mãos, as pessoas, assim, abusam desse poder? Como eu não podia mudar de trabalho porque a gente tava aplicando pro visto do Pablo, eu tive que ficar nesse restaurante e eu tive que aprender a lidar com essas pessoas. E o que foi muito legal, foi muito positivo pra mim, por mais que tenha sido muito difícil. A nossa mente, ela é muito mais forte do que a gente imagina. Então eu fui capaz de lidar com uma situação que eu não tinha a menor ideia que eu fosse capaz de lidar. E também, meu corpo é muito mais forte do que eu imaginava. Eu tinha shifts, turnos, né, de 12 horas, que eu tinha que ficar em pé lá por 12 horas, trabalhando por 12 horas, e eu aguentava aquilo. E eu nunca imaginei que isso fosse possível. Eu sempre visualizei isso como algo completamente desumano. Eu ainda acho um pouco. Mas meu corpo foi capaz de aguentar coisas que eu nem imaginava que era possível. Isso foi muito legal de ver que a gente é capaz de fazer coisas que a gente não imagina que a gente é capaz, tanto fisicamente quanto mentalmente. E aí a quinta e última coisa que eu aprendi, que eu acho que foi a mais dolorosa, a mais engrandecedora e a coisa que me fez amadurecer mais e mais, e eu agradeço todos os dias por ter vivido essa experiência, só por ter aprendido isso. Pode parecer um pouco rude isso que eu vou falar, mas se você estiver disposto a aprender o que está por trás disso, eu tenho certeza que quando você absorver isso, tudo na sua vida vai ficar mais fácil, porque pra mim ficou tudo muito mais fácil. Você não é especial. Eu sei, é difícil da gente absorver isso. Eu acho que a minha geração, a gente cresceu ouvindo isso todos os dias. Que nós somos especiais, que nós somos capazes de fazer tudo que a gente quer. Isso é verdade? Isso é verdade. Sim, a gente é especial. A gente é capaz de fazer tudo que a gente quer fazer. Mas a gente não é mais especial que ninguém. Todo mundo é especial da mesma forma. E o que isso implica? Se todo mundo é especial, você não é especial. Você não tem um dom. Você não tem uma coisa que vai fazer com que as pessoas que estão à sua volta sejam inferiores, menores, menos importantes do que você. Todo mundo é especial. Todo mundo tem alguma coisa de diferente. E essa coisa de ser especial é uma armadilha tão grande pro nosso ego, tão grande, que eu acredito que tenha sido a coisa mais desafiadora pra mim durante o meu início no restaurante. Porque trabalhar em restaurante pra mim tava afetando demais o meu ego. Eu acreditava ser uma super diretora e produtora maravilhosa e que eu não entendia por que ainda, até hoje, nenhuma produtora incrível não me fez uma proposta com uma vaga linda e perfeita exatamente do jeito que eu queria. Por quê? Porque eu não sou especial. Com certeza, como eu, existem várias pessoas por aí que são diretores, produtores incríveis. Eu acredito sim que o nosso esforço, que o nosso trabalho e principalmente, mais do que as nossas competências, eu acredito que a nossa forma de lidar com outras pessoas é o que destaca mais a gente do restante. Eu percebia isso trabalhando no restaurante, que as pessoas gostavam demais de trabalhar comigo. E não porque eu era a melhor garçonete, não porque eu era a pessoa que sabia fazer o melhor café, era porque eu tratava as pessoas muito bem. Eu tava sempre feliz, eu não reclamava. Eu comecei a perceber que às vezes ter mais habilidade não significa que você vai se destacar mais. Que você ser um ser humano muito bom, você ser um ser humano que traz coisas boas pra outras pessoas, é uma coisa extremamente importante, é uma coisa que vai te destacar. E eu acho que é isso que faz a gente ser especial. E o que eu quero dizer com não ser especial é que eu, você e qualquer pessoa, a gente é igual. A gente é igual, a gente não tem diferença. Enfim, gente, esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu andei pensando muito nisso esses dias e eu achei que seria legal dividir isso com vocês. Se vocês ainda não conhecem o site do Poder da Gravata, eu vou deixar um link aqui embaixo, que é de um texto que eu escrevi há um tempo atrás, exatamente com esse título, o que eu aprendi sendo garçonete. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês compartilhem de algum dos mesmos pensamentos que eu tenho. Se você tem alguma coisa como essa parecida pra dividir comigo, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Não se esquece de me seguir lá nas redes sociais, deixar o seu joinha, que é muito importante pra gente, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, e seja muito bem-vindo nesse canal maravilhoso que eu amo de paixão. Um beijo!